Olá, sejam muito bem-vindos a mais o podcast Está em Mim, o nosso curso Conexões e Relacionamentos. Então, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Vocês estão participando ao vivo. Também deixa aí no chat de onde vocês são. Coloque aí nos comentários aí do vídeo. E vocês sabem, esse curso sempre fica gravado. Esse é o nosso episódio 7, é o nosso último episódio desse curso, podcast Conexões e Relacionamentos. Então, é um curso oficial do Instituto, então não esqueçam aí de marcar sua participação no link que vai estar na descrição do vídeo. Depois vamos deixar lá também no primeiro comentário fixado. Joia? Então, eu sou Alexandre Teres, coordenador dos seminários e institutos aqui em Belo Horizonte Oeste. Então, temos recebido vários convidados e hoje não vai ser diferente, a gente vai ter uns convidados especiais aí. Né? Opa, são aí, ó. Então é um prazer recebê-los aqui, Bruno e Poliana Vecchio. Prazer, É o Bispo Bruno, né? Prazer nosso. Joia. Boa noite. Então, nossos convidados hoje, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Essa noite vai ser uma noite bem especial aí. Obrigado a você pelo convite. Muito bem. Então, Bruno Henrique Pinheiro Vecchio e Poliana de Matos Moura Vecchio são casados desde 2010. Né? São pais aí tem 2 filhos, né? São membros da igreja, são membros da ala barroca aqui da Estaca Belo Horizonte Oeste, né? Tá bom. Então, o irmão Bruno é fisioterapeuta com pós-graduação em fisioterapia esportiva e ortopédica, é isso? É isso. E atualmente cursa Educação Física. É isso. Não pare, não. Está estudando aí. É, quase acabando. Joia demais. Serviu missão Brasil Florianópolis, 2006 a 2008. Então, ao longo dos anos, exerceu diversos chamados, incluindo conselheiro no bispado, líder da missão, líder dos sumos sacerdotes, presidente do Coro de Elders, presidente dos rapazes. Atualmente serve como bispo na ala barroca. Então, nas horas vagas aí, gosta de praticar ciclismo, crossfit, é o homem fitness, né? É o homem da saúde de geração. Muito bom demais. Tendo participado de competições até de triatlo. Olha que legal. Também aprecia música, especialmente toca violão. Né? Já pôde tocar lá, né? Algumas vezes nas atividades de casais lá na minha estaca. Muito bom. Que bom. A irmã Poliana é servidora pública federal e atua como secretária executiva bilíngue do Cefet, Minas Gerais, desde 2010. É graduada em letras, português e italiano pela UFMG, com especialização em revisão de textos pela PUC Minas, além de mestrado e doutorado em estudos de linguagens pelo Cefet, Minas Gerais. Atualmente serve como historiadora do Conselho Belo Horizonte, professora dos jovens na escola dominical. É isso aí, excelente. Os jovens de 14 ali? Do ORM, né? De OS. E aí, como é que está sendo aí essa experiência aí com o templo aqui em Belo Horizonte para vocês? Está servindo como historiadora? Como é que é isso? Está sendo muito edificante. Eu estou servindo como historiadora e o Bruno faz parte do comitê, né, de registro histórico. Então, assim, é um prazer, né, ter, desde a abertura de terra, a gente ter tido a oportunidade de ver tudo acontecendo, a obra sendo terminada, né, e agora participar da visitação está sendo uma bênção, né? A gente ia desde que a gente ficou sabendo do terreno do templo, a gente criou uma tradição de toda conferência geral, a gente ia lá para o terreno, na frente do terreno do templo, a gente tirava uma foto com os meninos. Então deu para ver a evolução da construção e dos meninos também, né? E o cabelo também que foi embora, né? Terminou de cair. Mas a gente está muito feliz porque a gente precisa tirar a última foto, né? A última foto com os meninos agora. Porque demorava muito para chegar, né? Ia de ônibus, ia de carro. Agora 15 minutos de casa e 15, 20 minutos. É uma bênção ter o templo aqui e poder se achegar mais a Jesus Cristo.
tão pertinho, né? Tão fácil agora. Então, esse curso é para os jovens adultos, né, da igreja, casados, solteiros, né? E a gente tem, o tema é esse, conexões, relacionamentos, é o título do curso, né? Mas hoje nossa aula, nosso tema, deixa eu ver se dá para ver ali. Ali estão nós lá. Que tipo de casamento você terá, né? 3 maneiras pelas quais o casamento do templo ele é diferente, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje, experiência de vocês, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como é que vocês se conheceram, né? E o que ajudou vocês a se prepararem para casar no templo? Como é que foi essa Poliana jornada de de história ela é vocês? melhor. Tanto que ela é historiadora. Não consigo. Mas Aí eu acho que ela vai. Acho que é melhor ela contar. Ela conta com mais você vai detalhes. complementando. É. Na verdade, eu tenho que dizer que a primeira vez que eu vi o Bruno foi no Instituto, né? Ali na Rua Elianto. Ele estava tocando violão numa atividade em 2005, acredito. Nós éramos ambos membros novos e eu estava indo no Instituto pela primeira vez. Ele tinha sido batizado há pouco tempo, um pouquinho mais tempo que eu. E aí tinha um amigo dele lá que fazia faculdade com ele, que ele tinha levado como visitante mesmo, né, amor? E aí ele era meu colega de infância. A música era desculpa para ele ir. No Instituto. Exatamente. E aí eu fui conversar com ele, né? Nossa, Rodrigo, que legal que você está aqui, que você é dessa igreja, eu não conheço ninguém direito. Aí ele tava tipo aquela coisa do Legião Urbana, festa estranha com gente esquisita. Tava assim, não sou disso não. Nem conheço, só vim ver o músico, que ele estuda comigo. Aí foi a primeira vez que a gente se viu, né? E aí a gente desenvolveu uma amizade, assim, meio que mediada pelas atividades do Instituto e do MAS mesmo, mas a gente nunca pensou em namorar, né? Aí ele foi para a missão, eu fui fazer um intercâmbio. Aí depois que ele voltou da missão, aí a gente começou a ver que um tinha o que o outro procurava, né? O tipo de mulher que ele procurava, né, de esposa, e eu o tipo de esposo, era mais ou menos aquilo. Então a gente era uma amizade, né, que foi desenvolvida e que acabou transformando no namoro, né? Então, em termos assim de primeira vez, né, de se conhecer, foi mais ou menos isso. Tem muito mais capítulos que você pode me perguntar depois. Quer complementar? Só uma curiosidade, quando a gente começou a namorar, na verdade eu pedi ela para namorar no sábado e no domingo, no sábado, final da tarde, e no domingo de noite, e no domingo de manhã ela foi para os Estados Unidos. E ficou 1 ano lá. E eu fiquei aqui, estudando, trabalhando, tinha acabado de voltar da missão, organizando a vida, né? Deu tempo de dar a resposta? Não. A gente começou a namorar mesmo. Começou. E foi namoro mesmo. Teve só um beijo. Depois 1 ano, né? Depois. Nossa. E o mais legal é que, assim, eu botei na cabeça, não, eu estou fazendo investimento. Só vou pegar esse dinheiro, né, daqui 1 ano, né? Assim eu esperava, né? Porque ela falou, não, talvez eu nem volte. Eu falei, Não, na verdade, depois a gente começou a namorar e eu já... bom, a história é o seguinte, eu sou 3 anos mais velha que o Bruno, né? E isso era um preconceito que eu tinha, assim, né? De que eu não podia namorar uma pessoa que era mais nova do que eu, né? A gente, na verdade, quando a gente é jovem, a gente cria na cabeça o perfil ideal, né, do companheiro, e às vezes com coisas que são fúteis, né? Porque essa questão da idade era um pré-requisito para mim, mas não deveria ser, né? Então, eu queria muito que fosse um rapaz mais velho que eu. Então, na verdade, eu nunca dei muita atenção para ele, porque para mim ele era mais novo, né? E ele também, acho que estava investindo em outras meninas também. Mas aí nessa questão da amizade, a gente começou a ficar tão perto, que a gente começou a ver que tinha o que o outro procurava, né?
Eu não sei se ele tinha poréns, o meu único porém é que ele era mais novo, né? Eu até falo com as meninas, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa, que abra mão de uma coisa que é fútil. Você não pode abrir mão de caráter, você não pode abrir mão do cara, da pessoa ser comprometida com o evangelho, você não pode abrir mão dele ser trabalhador, dele não ser preguiçoso. Mas dele ser mais velho ou mais novo, isso hoje em dia não faz tanta diferença, né? Mas a minha cabeça na época era um pré-requisito que eu tinha, né? E aí eu tive que quebrar esse mito, né, na minha cabeça. E aí eu tinha ido para os Estados Unidos fazer um intercâmbio curto de 3 meses, voltei para o Brasil e ele voltou da missão. E aí eu falei assim, bom, meu inglês ainda não está tão bom quanto eu gostaria, então eu vou voltar para os Estados Unidos para ficar 1 ano. Então, esse meio tempo ali de 3 meses, 4 meses, entre uma viagem e outra, e ele voltar da missão, foi que a nossa amizade foi se intensificando e a gente começou a ficar completamente apaixonado um pelo outro, mas eu tinha a iminência da viagem, né? E aí, na minha festa de despedida, aí é uma história muito legal, né? Porque eu tava vendo que ele ia me pedir para namorar. E eu tava meio que decidida a dizer que não, porque, assim, até por não querer deixar ele sofrer, né? Porque ficar 1 ano me esperando, no mínimo, né? E eu já pensei assim, eu vou ficar lá nos Estados Unidos, depois talvez vou tentar um mestrado lá, né? Você tinha voltado há pouco tempo da missão? Tinha. Voltei em janeiro e a gente começou a namorar em março. E eu viajei em março. Não, tô por aí. Aí, Já tá há 2 anos ali, né? Agora mais 1 ano pra exatamente. esperar. Aí ele foi na festa lá na minha casa e eu vi que ele ia pedir, assim, porque a gente estava numa sintonia muito grande. Aí eu fui falar com a minha mãe, sabe? E eu falei assim, eu chamei minha mãe no quarto lá na casa, né? Uma casa grande, uma casa onde eu cresci. Falei assim, mãe, eu acho que o Bruno vai me pedir para namorar. O que eu faço? Eu vou embora amanhã, né? Aí ela falou assim, aceita primeiro. Se der errado, depois vocês terminam. Mas se você experimenta primeiro. Se der errado, vocês terminam. Mas se você já negar agora, né? Você nunca vai saber como é que vai ser. E aí ele Muito me sábia, pediu, né, Bruno? né? É muito sábia. E aí aí eu aceitei. Ele me pediu em namoro no final da festa, quando todo mundo foi embora. E ele me pediu em namoro, eu aceitei, né? E a gente se comprometeu a esperar, né? Esse intercâmbio que eu ia fazer. E aí a gente conversava todos os dias pelo Skype, né? Conta essa parte aí. Eu tinha voltado da missão e eu sempre tive essa coisa de ler o livro de Mórmon, né? Sempre li. E eu falei para ela, vamos ler o livro de Mórmon pelo Skype. Então, chegou uma época que ela estava lá, eu estava estudando e trabalhando. Eu trabalhava no Banco Rural. Nem tem esse banco mais. Né? Que benção que já tinha o Skype. Tinha o Skype, 2008, né? E daí eu chegava da faculdade, às vezes 10h30, 11 horas. Eu perdi o ônibus, chegava meia-noite. Eu ligava para ela e falava, vamos ler. A gente lia e dormia, entendeu? Foi uma benção isso aí. Isso eu acho que foi uma das coisas que mais fortaleceu o relacionamento à distância, né? Foi isso. A gente lia junto Lia todos junto os todo dia dias. livro de Mórmon. Todos tinha. Tinha alguns dias, talvez a gente não tenha lido por algum motivo, mas tinha regularidade, entendeu? Orava antes, ele estava todo assim, né? Tinha acabado de chegar da missão. Aí foi muito bom. Isso segurou o nosso namoro à distância, né? Que fortaleceu. Tinha um manual antigo de casamento. Como é que chama? Casamento celestial? É muito mais antigo que isso. Mas isso eu já tinha voltado. Já tinha voltado? Já tinha voltado. No Skype a gente lia o livro de Mórmon. Livro de Mórmon, Livro de Mórmon, todos os dias. Tem muito tempo, né? Tô ficando. Vai esquecendo as memórias. Aproveitando, né, esse comentário de vocês, né, sobre o livro de Mórmon, como você acha que essa conexão espiritual, ao mesmo tempo, aumenta o relacionamento amoroso do casal? Como é que vocês conectam as duas coisas, questão espiritual com esse relacionamento de vocês? Olha, eu acho que quando você está fazendo coisas, quando você se propõe a fazer coisas espirituais com outra pessoa,
se propõe a fazer coisas espirituais com alguém, seja um familiar, um amigo, né? Você vai se aproximar de Jesus Cristo, né? Eu acho que isso aproxima os espíritos, né? Nos aproxima do Pai Celestial. Essa conexão, ela vem, né? E você sente que aquilo é bom, né? Você aprende coisas, você compartilha ideias. Eu acho que isso não só para um casal, mas uma família que seja a mãe e o filho, né? Isso faz muito sentido, entendeu? Isso nos ajudou muito. Acho que criou um alicerce, entendeu? Fora a... E deu para a gente ver que não era só a parte física, né? Que era importante, mas a gente não tinha ali no momento. Mas a leitura das escrituras do livro de Mórmon, especialmente falando, nos aproximou muito um do outro e do Salvador. Ajudou bastante. Recomendo. Não, achei muito interessante. Entre as coisas que vocês podiam escolher, fazer juntos à distância, A gente vocês escolheram ler o livro de escolheu Mórmon isso. juntos. E Muito bem. qualificou a nossa relação, assim, né? Porque conversar todo dia sem conviver, né, assim, fisicamente, você pode até acabar o assunto, né? Começar a cair na monotonia, no tédio, né? Eu acho que qualificou as nossas conversas, né? Claro que a gente falava, né, fazia as declarações um para o outro, contava do dia a dia, Claro. né? Tinha toda aquela Aham. coisa do namoro, né? É. Mas o fato da gente estar junto, estudando o livro de Mórmon, isso fazia com que o nosso papo fosse sempre novidade, né? Sempre a gente tivesse o que contar um para o outro e tal. Então, acho que isso é muito bom também. Legal. Então, esse nosso artigo que a gente colocou ali, né, dos jovens adultos, foi escrito, deixa eu ver, só pegar aqui o nome do Jason Carroll, diretor de iniciativas familiares aqui. Então, ele começa a falar sobre essa experiência, ele diz que há uma diferença, né, se você está se preparando para o casamento no templo, dos outros tipos de casamento, né? Como é que era para vocês essa experiência como é que vocês idealizavam isso? Seu casamento, o casamento no templo, como é que vocês viam isso durante o relacionamento de vocês? Bom, depois que a gente já começou a namorar mesmo aqui em Belo Horizonte, né? A gente ia sempre ao instituto juntos, né? A gente qualificava. Mas, sinceramente, assim, depois que a gente começou a namorar mesmo junto, era difícil, como é que eu digo? Não querer ficar o tempo todo grudado, sabe? Assim, era muito amor, né? Então, assim, essa coisa de guardar os padrões do namoro, né? Isso era uma coisa muito desafiadora, porque a gente já era bastante adulto, assim, né? E não tinha ninguém para sair junto com a gente. Então, começou a ficar forte no nosso coração a ideia de que a gente tinha que se casar e que tinha que ser no padrão elevado do templo, né? Então, um pouquinho depois que a gente já conseguiu ter uma infraestrutura, né, de conseguir ter um apartamento e tal para morar, né, financiado, aquela coisa, rapidinho a gente já se casou, né? Então, eu acho que o se guardar, né, o ter um padrão de namoro mais elevado, nos prepara para o casamento celestial. Então, naquela época, o que a gente entendia era isso, que a gente queria casar no templo, não no sentido do lugar físico, né, como fala lá no artigo que você mandou, mas a questão do selamento para a eternidade, e tinha um certo padrão de dignidade para manter, né? Então, naquela época, eu acho que a gente tinha muito, muito amor um pelo outro, a vontade de ficar junto o tempo todo, né? E aquele romantismo todo do início, né, e tal, que depois a gente amadurece mais com o casamento, né? Então a gente, naquela época era isso, assim, né? Então vamos nos casar, vamos fazer a coisa certa, vamos manter um padrão elevado de namoro, né? Que não é fácil, até por questões assim da gente ser membro único. Eu tinha minha mãe, ele tinha a mãe dele como membro na família, né? Então, assim, a gente era aquela coisa assim, né?
a gente ia para casa um do outro e todo mundo saía, entendeu? Umas coisas meio assim. Então não tinha pai e mãe olhando ali, né? Como tem, por exemplo, quando é a família da igreja, que os pais são muito mais preocupados com essa questão de ajudar no padrão do namoro. Aí beleza, conseguimos, né, ter uma estabilidade para poder. Uma estabilidade assim relativa, né? Pra gente também não morar debaixo da ponte, né, amor? E casamos. E assim, tanto na minha família quanto na dele, nós fomos apelidados de loucos, né? Porque a gente era jovem, né? Não tinha tudo, não queria um casamento que tivesse uma festa, uma coisa super sofisticada. O que a gente queria era casar. A gente queria ficar junto, né? Então, aí a gente fez assim, de uma maneira simples, né? Foi até legal, né? Tivemos um casamento na capela do Barreiro, na época a gente escolheu. Teve um vestido de noiva, né? Como é na igreja mesmo, né? Não teve festa. Ainda guardamos dinheiro para uma lua de mel, foi muito legal, né? Parecendo que você está falando do meu casamento. Mais ou É menos a gente tinha a mesmo? mesma ideia. E aí era assim, aquela coisa assim, o pai deu a cama, a mãe deu Meu a tio deu uma geladeira. geladeira. Era uma coisa. Depois, as irmãs dele, o irmão, o meu irmão se casaram em condições muito mais de opulência do que a gente, assim. Mas também depois, né? Assim, bem depois. Nós fomos os primeiros, acho que nós somos os primeiros primos, inclusive, da geração, né? Sim, sim. A casar mesmo, assim, na família estendida, né? Então, assim. Então a gente Família. queria isso, a gente queria um padrão elevado e viver o nosso amor, que era intenso naquela época, e a gente queria casar. Hoje a gente entende muito mais, né, amor? Conta aí. Eu acho que você tem que escolher as coisas quando você é jovem, você fazer escolhas e se apegar a essas escolhas, né? Porque eu já sabia algumas coisas que eu queria, né? Desde que eu tinha voltado da missão, a missão foi assim, foi o CTM da minha vida como membro da igreja, né? Porque eu tinha acabado de batizar e fui para a missão. Não sabia direito o que era igreja. Então, a missão me ensinou o que era igreja, entendeu? E uma das coisas que eu aprendi, meu presidente de missão, quando eu fui embora, ele falou comigo, falou, seja sempre digno de ter uma recomendação para o templo. É a única coisa que eu vou te falar. Sim, o que eu lembro que ele falou é isso. Não lembro mais nada. Ele fez uma entrevista no final, o que eu lembro que ele falou é isso. Seja sempre digno. Se acontece alguma coisa comigo, eu fico assim, nossa, que eu tenho aquela tendência de fazer algo errado, eu lembro dele falando, seja sempre digno de ter uma recomendação para o tempo. Então, assim, e nisso vai todo o padrão de dignidade que tem que ter para se casar no templo. Isso foi uma das coisas que mais nos ajudou a chegar lá no templo e que as coisas dessem mais certo, né? Se a gente não tivesse guardado os padrões do Senhor, a lei da castidade e todas as outros mandamentos, não ia dar certo. Eu tenho certeza. Né? E a gente, assim, eu casei, nem emprego eu tinha, entendeu? Acho que quando eu falei assim, eu vou casar, começou a aparecer algumas formas de ganhar dinheiro, todas lícitas, né? E também Isso é importante. dentro da lei. Mas eu consegui ganhar algum dinheiro e a gente conseguiu pagar algumas coisas. Não foi. Nosso casamento não teve nada de pompa, sabe? O presidente da Estaca reuniu com a gente, da minha Estaca na época, da Estaca fazer parte da Contágio, o Wagner Vitor, não sei se vocês conhecem, ele até é tradutor da igreja, né? Aqui no Sim, sim. Brasil, vocês devem conhecer. Ele visitou lá Ele estava algumas aqui. vezes, Isso, ele volta aqui, isso. mas Ele tem família aqui. conheci E ele ele, sim. falou, ó, é assim, assim, assim o casamento. Não podia tirar foto na época, a gente não tirou foto, entendeu? Tirou foto do lado de fora, e da cerimônia não. Então, assim, a gente não tem aquela foto do casamento, né? Do beijo, a gente não tem. Não tem foto da cerimônia, né? E assim, isso para mim é importante, mas não não determina o que vai ser o casamento. A gente se programou, seguiu os padrões do Senhor, o casamento foi simples,
A gente hoje não vive esbanjando, né? E isso foi um bom alicerce. E eu vou esquecer de muitas coisas aqui, mas Já tá ótimo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui, aproveitando sei que era isso que como... você estava perguntando. Não, tá excelente, hein? Falei pro pessoal aí que estiver assistindo e comentem aí. Se tiverem alguma pergunta, pode colocar aí no chat, a gente dá uma olhada depois. Espero que tiver algum problema com o áudio aí, vocês falam aí para nós, mas acho que deve estar tudo bem. Ninguém comentou nada. Então vamos em frente aí. Deixa eu só... Eu pensei assim, talvez o que vocês têm visto aí, ó, talvez, né, Bruno aí como bispo, né, que pode ameaçar o jovem ou a jovem a estar para que isso se concretize na vida deles, o casamento eterno, né? Então, o que vocês acham quais são algumas ameaças aí Umas que pode ameaças ao casamento eterno. pode estar influenciando jovens, algo assim, auxiliar os jovens aí? Eu acho que hoje em dia o jovem ele é muito bombardeado por informações, tanto informações boas quanto informações mentirosas, enganosas, informações que podem ser até produto do trabalho do inimigo, né? E é muito fácil de acessar, tanto ideias de outras pessoas, tanto imagens inapropriadas, a pornografia. Então, eu acho que os jovens têm que ser muito mais fortes do que eu quando tinha a idade deles. Porque quando nós tínhamos a idade dos jovens de hoje, que tem entre 12 e 18 anos, né? Ou até 35. Era muito mais difícil, né? Então, eu acho que o jovem precisa se apegar, o jovem que está na igreja, se apegar aos convênios, né? É difícil fazer isso? É muito difícil. Mas quando você escolhe seguir, viver os mandamentos, faz a escolha antes, se torna mais fácil, né? Eu não vou ver pornografia. É uma escolha que eu faço, que eu fiz agora, por exemplo, né? Já fiz há muito tempo. Então, qualquer oportunidade, você precisa se lembrar do que você fez. Orar e pedir ao Pai Celestial para te ajudar a lembrar. Eu não vou me envolver com nada ilegal. Segue. Eu não vou ficar sozinho com a minha namorada. Não vou ficar. Eu não vou, se eu for nessa festa, se alguém me oferecer bebida, eu não vou beber. Se eu oferecer alguma coisa ilícita, eu não vou pegar. Será que esse lugar é bom para mim? Eu vou escolher que tipo de lugar frequentar. Então, assim, eu acho que tudo se resume à sua escolha. E vai ter sucesso quem escolher fazer o que a gente aprende, os profetas ensinam, vai dar certo. Tenho certeza. Eu posso complementar? Claro. Eu acho também assim que, pelo menos a minha experiência, né, quando a gente é mais jovem, assim, a gente é muito exigente, né? E às vezes uma exigência que, como eu estava falando, né, uma exigência que não tem a ver com os padrões do Senhor. Então, vou contar para vocês como é que eu escolhi o Bruno, né? Na época que eu era solteira, o meu mestre familiar era o irmão Nathan Tobias. E aí uma vez ele foi lá em casa, né? E ele falou assim que eu tinha que olhar que os critérios, né, para eu poder escolher um rapaz era o seguinte: se ele colocava Deus acima até de mim, no sentido assim, não de ser bitolado, né, mas de ele ter uma fé muito forte, né, dele colocar o Senhor acima de todas as coisas. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa é que ele tinha que ser estudioso e trabalhador. Ele falou assim: se você achar essas 3 coisas, você vai conseguir, porque você não vai achar o cara pronto. Você vai encontrar um rapaz em perspectiva,
porque ele só vai ser um grande homem se você o ajudar a se transformar em um grande homem. Então, assim, quando a gente se conheceu, né, em termos assim de, digamos, de conquistas na vida, o Bruno não tinha muitas, né? Ele era estudante ainda, né? Ele tinha feito uma missão, né? Que já era um grande mérito. Mas ele não era independente, né? Nem eu era. Então, o que a gente precisa ver em perspectiva são as questões de caráter. Claro que tem que ter química, tem que ter uma atração, né? Porque também, senão vira casamento arranjado, né? Que tem muito na igreja também, que os pais querem juntar os filhos, né? Aí, que é o filho de fulano, não sei o quê. Isso tentaram fazer comigo, nunca deu, né? Tanto porque a pessoa não queria quanto eu, né? Então, assim, eu acho que é isso. E aí eu lembro que nessa época que eu... Primeiro, assim, eu nunca fiquei procurando namorado na igreja. Eu me batizei com 21 anos e eu já era muito madura para a minha idade. Então, assim, eu falei assim, eu vou ficar 2 anos nessa igreja. Quando eu tiver meu próprio testemunho, aí eu vou preocupar com namoro. Então, eu fiquei uns 2 anos realmente sem nem preocupar com isso, assim, né? Às vezes ia no instituto, né, via alguém assim, e era engraçado porque às vezes eu me interessava na outra semana, mas eu estava namorando, mas eu nem tinha chegado a demonstrar interesse. Inclusive, já tinha visto o Bruno. E aí, quando deu 2 anos, eu falei assim, não, beleza, agora eu vou começar a me abrir para alguém. Mas eu sempre investi na minha vida, na minha carreira. Eu acho que tem moça que acha que a vida dela é casar. Eu nunca pensei nisso. O casamento foi consequência da pessoa que eu era e tal. E às vezes eu vejo meninas que se frustram porque não se casaram. Eu acho que se eu não tivesse me casado, eu me casei, amo meu marido demais. Eu ia investir na minha carreira, viajar, ser feliz, entendeu? De outro jeito. Então, eu não era muito focada nisso. Mas aí eu li na época um artigo na Liarona de um bispo que ele tinha um rapaz que ele vivia tendo dates, né, namoros e tal, e ele sempre achava um defeito na moça. E aí ele terminava. Aí o bispo falou assim, eu vou te dar um desafio. A próxima moça com quem você se relacionar, nunca vai ser você que vai terminar a relação. Ou a pessoa termina, ou termina em casamento. Aí ele fala, claro que você não vai sofrer abuso, nada disso, né? Então, assim, não vai ser você. Ou a pessoa termina, ou termina em casamento. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso, próxima vez que eu tiver um namorado, né? E, na verdade, não tive, na verdade, só tive o Bruno, né? Na igreja. Aí eu tive isso, né? Então, o que aquele bispo estava ensinando? O relacionamento do casamento, que é ceder, que é esperar o tempo, que é coisa que você sabe falar muito mais que eu. Você está com quantos anos de casamento? 29. 29, nós estamos com 16. Então, o casamento é isso, é o conhecer um outro, às vezes ceder, descobrir que todo mundo tem defeito, mas tem defeito que você releva, tem outros que você realmente aí você vai excluir. Então, nesse sentido, aí eu falei assim, não, então eu vou fazer isso. Ou a pessoa termina ou termina em casamento. E aí dei sorte de achar o Bruno. Mas eu acho que é muito isso, às vezes que as pessoas às vezes são muito exigentes. Ô Alexandre, uma coisa Sim. que eu estava pensando, que a Poliana estava falando, hoje em dia os jovens, eles se comparam muito, né, nas redes sociais, né? Esse é o grande mal, né? Comparação é um Comparação, isso problema. é um cupim, né? Vai comer a pessoa por dentro se ela deixar. Então, assim, ver nas redes sociais, às vezes, como que foi o casamento de fulano, como que é a vida do ciclano. Ah, porque ciclano viaja, estuda e faz, acontece. Uhum. E o Senhor não está muito preocupado com isso. Diria que nada preocupado com isso, né? A gente que faz esse tipo de comparação e quer um casamento de um jeito, quer uma vida de um jeito, a carreira de um jeito, a gente tem que construir a nossa história, entendeu? Descobrir quem a gente é e construir a nossa história. Eu acho que você perguntou umas coisas que podem atrapalhar um jovem, eu acho que isso é uma coisa que pode atrapalhar muito o jovem, entendeu? Se ele não sabe quem ele é, fica se comparando, isso não vai chegar a lugar nenhum, né?
ele vai perder muita oportunidade por isso. Excelente, excelente, bispo, é isso mesmo, né? Às vezes acontece esse mal da comparação, é terrível, não dá, né? É o que a Poliana falou também, né? Bom, você está solteiro e você fica sofrendo com aquilo, né? Os profetas falam sobre isso, né? Vive a vida, continua estudando, servindo na igreja, né? Se vê a irmã Wendy, foi depois lá como profeta e tudo mais, né? Então, mas é isso mesmo, né? Não deve se martirizar, né? A igreja não deve ser dividida assim, né? De uma maneira de colocar o rótulo, a pessoa solteirona e pronto, aí não é assim, né? Mas o Senhor tem algo preparado, né, para todos, né? É isso aí, tem que continuar vivendo. É o que você falou, estudar, se formar, ter uma boa rotina, trabalho, né? Vai se realizando de outras formas, né? Porque tem pessoas realmente, né, que têm esse sentimento, né? Até hoje estão solteiros, e aí, né? Na adequação, né? É, muito difícil. Muito bom. Bom, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, tá muito bom, muito gostoso, né? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Tem alguém aqui, ó. Aqui. Tem gente lá de Macaé, lá do Rio de Janeiro. Ó, que legal. Deixa eu ver aqui. Bom, vou terminar aqui. Deixa eu ver. Bom, se vocês pudessem então sentar com esses jovens adultos hoje, né? Que desejam o casamento eterno, qual vocês acham que seria o conselho importante para eles hoje? Nessa relacionada a esses convênios, né? Como é que se prepara antes para os convênios para o tempo e depois? Como é que vocês diriam para eles hoje? Esses que anseiam também, né? Se casar no tempo, receber essas bênçãos. É uma coisa é o casamento, é igual em inglês que tem o casamento, o wedding e o marriage, né? Então, assim, é diferente a cerimônia e a vida, né? 16 anos juntos, né? 29 anos juntos. Então, assim, eu diria para perseverar no casamento, né? Acreditar no casamento, resistir à tentação da separação, do divórcio, porque no início, né, a gente tem aquela paixão toda, quer ficar junto, como foi com a gente. Aí depois a gente começa a ter uma sociedade, no sentido assim de que vem desafios, né? Vem os filhos, vem às vezes desafios financeiros, de tempo, uma série de coisas que a gente tem que ir vencendo, né? E acreditar no casamento, começar de novo, pedir perdão, né? Quando a gente é jovenzinha, a gente tem uns estereótipos, né? Ai, a gente não dorme brigado. Vocês vão dormir brigado? Ai, a gente tem umas coisas que a gente... Então, assim, é uma coisa que é a maturidade que vai dando. E quando vem os filhos, né? Também vem mais desafios ainda. Não é fácil. Mas também é muito bom. Eu não me imagino sem o Bruno, né? Né, amor? É, Eu acho que assim, a gente é também não. uma família mesmo, né? Com os nossos filhos. E você descobre que a pessoa é importante quando viaja, né? Assim, pelo menos no nosso caso, que a gente não trabalha viajando, né? Aí você nem dorme bem, né? Porque o outro não tá ali, aí você não dorme, né? Você pode estar num hotel 5 estrelas, sente falta do cônjuge, né? Sente falta. E às vezes você come uma coisa gostosa. Nossa, eu queria dividir isso com o Bruno, né? Então, assim, realmente, agora nós estamos passando dos 15 para os 16 anos, assim. Daqui a pouco a gente vai passar a idade que a gente se casou, né? E que deve ser o que está acontecendo com você, Monique, né? Quer dizer, você tem mais tempo com ela do que você teve com a sua família e seus irmãos. Isso. Né? A gente... Então, quer dizer, o cônjuge, né? O Márcio Monteiro, que eu não sei se vocês lembram, é um membro que faleceu, Edésia, ele falava uma coisa comigo, o seguinte, que o relacionamento do casal pelo menos nessa terra, é que é pro resto da vida, porque os filhos vão embora, né? Assim, uma hora eles vão.
Então você tem que ter aquele relacionamento bom mesmo, né? Por mais que seja difícil. Eu acho que é muito importante não ter, no casamento mesmo, né? Não ter hipocrisia, né? Você, tá lá na igreja, tá todos dois bonitinhos e tal, chega em casa, um mata o outro de tanto xingar, né? Dificuldade todo mundo tem. Isso a gente, digamos assim, a gente assume, né? Nós temos dificuldades, né? Então é muito importante não ter hipocrisia, resolver as coisas, né? Ter abertura para falar o que pensa, né? Uma coisa que a gente está até, né, trabalhando sempre. E buscar ser feliz no casamento, sabe? Os homens tentarem não ser machistas. É tão rápido. Eu ia falar que o Bruno não é machista, que ele faz todas as atividades domésticas, né? Mas não deu tempo. Eu acho que é isso. O mais difícil é o casamento. São os 16 anos, os 29 anos, os filhos, né? Mas acho que vale a pena, né? Aquela citação, né, que tem, né? Antes tinha adesivo, né? Nenhuma felicidade no mundo compensa o fracasso no lar, né? E assim, eu vejo isso no meu trabalho, né? Eu vejo no meu trabalho os divórcios, as pessoas divorciando. E até as pessoas nos olhando como referência, a gente olha um para o outro assim, será? Você chamou a gente aqui, a gente olhou assim, né? Será? Mas eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Do perseverar e tal. E nós não somos um casal perfeito, não somos uma família perfeita, mas a gente acredita muito ali no arrependimento, no começar de novo. E aí a gente vai levando mesmo, né, amor? Eu queria falar para os rapazes, para os homens, né, os jovens adultos solteiros também, para que eles... a gente tem visto tanta maldade aí contra mulheres, né? E a gente precisa quebrar isso desde agora, essa ideia de machismo. Tem homens que se sentem mal quando vem uma mulher se realizando, né? Profissionalmente, hoje, de alguma forma, e eu não tenho isso, né? Né? Poliana se formou, você tem Sim, um apoia o outro. sim, com certeza. Eu acho que ela tem que chegar o mais alto que ela puder, entendeu? Então, assim, tem que soltar a mulher, entendeu? Ela precisa se desenvolver. Às vezes ela vai ganhar mais do que você. Quando a gente casou, ela que trabalhava, eu não trabalhava. Eu fazia estágio, né? Estava terminando a faculdade. Eu formei depois eu casei e fui me formar depois, né? Então, assim, por um tempo ela cuidava de tudo ali, eu não contribuía com nada. Depois isso foi se equilibrando, né? As coisas foram se ajeitando, eu me formei. Hoje eu tenho uma empresa de fisioterapia, já tive clínica de fisioterapia, mas não foi assim, e nunca é mil maravilhas, né? Mas os homens, vocês que são jovens, né? Valorizem as mulheres, tratem todas as mulheres com respeito, né? E ajudem as mulheres a se sentirem valorizadas, né? Porque elas têm muito valor, não só valor para o mundo, mas para o Pai Celestial. E eu lembro sempre do discurso do presidente Nelson, um discurso que ele deu falando para as mulheres especificamente, para os homens especificamente, para que nós escutássemos mais a esposa, dessemos mais atenção. Tudo que aconteceu de errado na minha vida é porque eu não escutei Poliana. A maioria das coisas. Aí depois que deu errado, depois que deu errado, eu devia ter escutado a Poliana. É isso, assim, podia ficar falando aqui até amanhã, mas tenho tempo, né? Acho que deu para conversar um pouquinho do que a gente... Maravilhoso, gente. Deixa eu só complementar uma coisa, ele falou, né? Bom, como eu era um pouquinho mais velha, ele ainda fez missão, né? Então, eu sou 3 anos mais velha. E ele fez missão, então eu formei mais rápido, né? Bem mais rápido e tal do que ele. Mas assim, eu faço uma brincadeira no meu trabalho, que todo mundo ri horrores. Mas que as meninas que são mais velhas e estão esperando casar ainda vão entender. Porque eu comprei o Bruno na planta. Monique tá ali rindo. Eu comprei na planta.
E por isso Muito. que. Aí tu, ai, mas ele é tão bonzinho, mas ele é tão companheiro, mas ele tá... Eu comprei na planta e fui investir. Só que não entregou a obra ainda não. Não está pronto ainda não, Não. Bruno? Então Que é mais ou maravilha. menos isso, né? Adorei. Então, assim, É. a gente era, nós dois A éramos Monique muito foi assim novos. também. Monique foi assim? Você Foi. reconheceu, né? Você também comprou na Eu me planta. informei depois que casamos, né? Exatamente. Depois casei. E às vezes é trabalho. isso mesmo, mas eu via que ele tinha caráter, estudioso, trabalhador, Exatamente. e que se eu tivesse, porque às vezes a gente já quer o homem pronto, A gente e o sempre homem fala pronto está isso. casado, Vai e casar ele, com vagabundo. e ele Vai tá, casar com alguém que e tem que eles voltar e crescem trabalhar. por causa Construído. da gente. É isso aí. Eles crescem por causa da gente. A gente cresce junto, na verdade. É isso aí. Então, se tiver um aí na planta, que seja bom, investe. É isso mesmo. Pô, que conselhos maravilhosos, né? Muito obrigado aí, mais uma vez, por aceitar o convite, estarem aqui, Obrigado a você. participar, foi maravilhoso o bate-papo. Tenho certeza que enriqueceu demais aí a vida dos nossos jovens adultos, solteiros, casados, né? Lembrando sempre que vai ficar gravado aqui, né, o podcast. Então, quando você quiser, só acessar e assistir, né? Esse curso são 7 aulas, você pode assistir os anteriores para completar aí o curso. Então, vale para esse semestre aí. Então, assistam aí. Foram experiências maravilhosas. E hoje, como casal aí, Bruno e a Poliana Vecchio. É Vecchio mesmo que fala? Vecchio, Tá certo. é isso mesmo. Então, tá bom. E marquem aí sua participação. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Tá joia? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, quem pôde participar. Nós que E até a agradecemos. próxima. Nós que agradecemos. Obrigado. Até Boa noite aí. mais. Um Tchau, abraço, tchau. tchau, Boa tchau. noite. Até mais.